Bom, então, retomando os trabalhos da reunião do mês de junho, da segunda turma ordinária da terceira Câmara, da primeira sessão de julgamento, nós estamos na sessão do dia 15 de junho de 2021, às 9 horas, tivemos um problema técnico e a gravação foi interrompida no meio do julgamento do item 8 da pauta, recorrente Banco BNP Paribas. Já havíamos julgado parte do recurso voluntário, e o conselheiro Cleucio estava fazendo a leitura, então, do item 2.2, acerca da concomitância da multa de ofício com a multa isolada. Cleucio, eu consegui acompanhar a leitura até o penúltimo parágrafo, quando você estava lendo a questão da decisão da DRJ. Acho que seria interessante só fazer o fechamento, então, desse item. Tá bem. Bom, então, o último parágrafo. Assim, com base na súmula CARF número 105, é o caso de se dar provimento a este ponto. Último de novo. Oi, Paulo. Pode. Do penúltimo, então. Do penúltimo parágrafo que foi justamente quando foi interrompido. Tá bem, desculpe. A DRJ manteve o auto de infração sobre este ponto, sustentando que a súmula CARF número 105 somente seria aplicável para os casos posteriores à sua publicação. E, no caso concreto, a autuação foi anterior a essa data. Com o devido respeito, entendo que não procede o argumento da decisão recorrida, pois a súmula simplesmente confirma entendimento jurisprudencial calcado em situações passadas. Diferentemente da lei, que se projeta para o futuro, as súmulas consolidam entendimentos dos tribunais que vêm se repetindo ao longo do tempo, não havendo qualquer óbice para alcançar a períodos anteriores à sua aprovação. Uma coisa é entender que a concomitância das multas é possível e se apresentar justificativas para essa conclusão, outra é não aplicá-la porque não estava previsto. Essa conclusão pode deixar subentendido que seria plausível a tese de impossibilidade da concomitância, mas não poderia ser acolhida em razão de aspecto meramente temporal, ou seja, a publicação da súmula ter ocorrido depois da data dos fatos. Assim, com base na súmula CARF número 105, é o caso de se dar cumprimento deste ponto de recurso para afastar a incidência da multa isolada, devendo prevalecer apenas a multa de ofício. Bom, então, o relator está dando provimento em relação a esse tópico para afastar a multa isolada. Ricardo. Eu acompanho o relator. Gustavo. Presidente, todo mundo conhece minha posição sobre o tema. Eu vou, com a devida vênia ao relator, eu vou divergir. Principalmente porque o caso aqui não é de aplicação pura e simples da súmula, né? Nós estamos falando de um período posterior a 11.488, em que houve alteração do artigo 44, principalmente passou a ser aplicada com base no inciso 2 e não no inciso 4, parágrafo 1º. E sobre esse tema eu já tenho o voto pronto, eu entendo que a concomitância é possível, ato contínuo de vista, presidente. Então, o conselheiro Gustavo está abrindo a divergência. André? Eu acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator. Tá, Flávio? Presidente, eu também já tenho voto nesse sentido. Eu entendo que, mesmo pós-2007, não se aplica a concomitância. Eu só acho, Cleucio, que seria interessante no seu voto você deixar claro, porque aqui existem vários precedentes no âmbito do CARF pela não aplicação da súmula 105 pós-2007. Então, eu não sei se seria o caso de você trazer alguma consideração sobre isso, porque o entendimento, existem, né, tá nítido aí a controvérsia, a divergência, e aqui não é a aplicação pura e simples da 105. Para mim, o entendimento é o mesmo, mas tem que trazer uma argumentação até pela alteração legislativa. Eu tenho até voto nesse sentido para mostrar que a alteração legislativa não trouxe nada de alteração substancial. Então, só fica que fica parecendo que a gente
quem está votando contra está aplicando contra a súmula. E não é esse o caso, porque, enfim, não sei se é difícil entender, mas eu acompanho o relator para não haver a concomitância aqui no presente caso. Mas tem essa questão e essa discussão. Flávio, eu não vejo nenhum problema em acrescentar aqui um parágrafo para discorrer bem sobre a controvérsia. Acho que nenhum problema. Eu faço esse acréscimo. Eu preciso até saber disso, Cleôncio. Obrigado pela atenção. Eu preciso até saber disso, porque a depender de como ficar o seu dispositivo, eu vou ter que fazer declaração de voto. Para justamente ficar claro que eu não estou afastando a aplicação de súmula. Eu posso elaborar isso com mais calma agora, mas em princípio, o voto é esse aí, diverge nos termos em que ele está posto. E no dispositivo não vai mudar nada, né? Porque eu vou, pelo dispositivo já dá para perceber, né? Que no dispositivo eu vou afastar a multa. Mas aí, Cleus, por exemplo, lá na emenda, você coloca a aplicação da súmula 105. Acho que tinha que ter uma parte, mesmo após o ano de 2007, por isso que é importante, sabe? Porque senão fica parecendo que quem votou contra, e não é o meu caso, a gente tem que fazer essa diferenciação aí. Entendi. Beleza. Ok. Então, você acompanha o relator, não é isso, Flávio? Sim, Paulo, acompanha o relator. Ok. Já vou até deixar anotado. Tá. Fabiana? Não é o Marcelo que vota antes de mim? Não, o Marcelo não estava, né? Ele está fora. Vai ficar como ausente momentâneo. É verdade, tem razão. Da leitura do relatório. Tem razão, desculpa. Eu acompanho o relator. Eu não sei se... Eu acho que é o Marcelo que está com o áudio aberto. Deixa eu fechar. Eu acompanho a divergência, né? Eu entendo que após a publicação da medida provisória 351, né, que foi convertida na lei 11.488, não há mais nenhum tipo de vedação, né, em relação à concomitância, então por isso fica afastada também a aplicação da súmula CARF 105, então eu acompanho a divergência. Então, em relação a esse tópico, a decisão vai ser por maioria em dar provimento ao recurso, vencidos Gustavo e eu. Pode prosseguir, Cleusa. O item 2.3, incidência de juros de mora sobre a multa. A última alegação da recorrente se refere à não incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício. Sobre este ponto, cabe a aplicação da súmula CARF número 108, com o seguinte enunciado, que eu transcrevo. Desta forma, sem razão a recorrente, não havendo o que prover sobre este ponto específico. E, em conclusão, diante do exposto, conheço do recurso e voto em dar provimento parcial para o fim de excluir do montante do crédito tributário exigido o valor correspondente à multa isolada. Ok. Então, em relação a juros de mora sobre a multa de ofício, eu acho que não há divergência, né? Aí, assim, a aplicação direta da súmula CARF 108. Ok, por unanimidade, então. Tá, então, a decisão vai ficar, acordam os membros do colegiado por maioria de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar o lançamento relativo à multa isolada nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os conselheiros Gustavo e Paulo, que negavam provimento ao recurso. Ok, vou fazer o registro da ausência momentânea do conselheiro Marcelo, problemas técnicos, e a questão de que a patrona fez a sustentação oral e acompanhou a votação, né, da matéria principal do mérito, e depois, saiu da sala, não retornou no período fixado na portaria CARF 690. Tá? Então, esse é o resultado do item 8 da pauta, desculpe. Nós temos um pedido de sustentação oral em relação ao item 4 da pauta, recorrente Gillette do Brasil Limitada. Eu pergunto ao apoio se o patrono já está na sala. Presidente, o patrono não se encontra. Não se encontra na sala. Tá, então nós vamos ao item 5 da pauta, né? Nós vamos aguardar até o final dessa sessão para ver se o patrono se faz presente.
Então, item 5 da pauta, recorrente Start, Sistemas e Tecnologia, o relator é o conselheiro Ricardo. Pois é. Antes disso, eu gostaria de dar as boas-vindas ao conselheiro Marcelo Cuba Neto, que tomou posse como conselheiro titular desse colegiado perante a primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, e passa então a compor esse colegiado. Por problemas técnicos, ele esteve ausente do julgamento do item anterior da pauta, mas agora passa então a integrar efetivamente o colegiado. Seja muito bem-vindo, conselheiro Marcelo, todo sucesso. Tenho certeza que com toda a sua experiência de ex-conselheiro, terá muito a acrescentar a esse colegiado. Obrigado pelas palavras, Paulo. Paulo, deixa eu fazer uma pergunta antes de prosseguir. Anterior ao item 8, que foi esse último, teve algum outro processo que foi julgado? Não. Nessa sessão? Não, só os itens 1 a 3 foram retirados de pauta, né? O item 4, há um pedido de sustentação oral, mas o patrono ainda não está na sala, presente. Então, nós votamos o item 8, para o qual havia também o pedido de sustentação oral. E agora nós vamos seguir, então, a pauta, aguardando ver se o patrono do item 4 se faz presente. Ok. Paulo, bom, agora o seguinte, esse item 5 é o mesmo contribuinte dos itens 57 e 75. Eu não sei se eu bobeei ao fazer a planilha de não fixar ali o meu entendimento de que deveria, pelo menos o item 57, ser julgado antecipadamente ao item 5, porque eu vou fazer uma consideração no meu voto que envolve a realidade do item 57. Então, das duas, minha proposta seria antecipar o item 57 para a gente votar o 5, ou então deixa para amanhã, né, que eu acho que seria ou amanhã ou terça, o item 5, já que não tem sustentação oral. Não sei se é possível. Alô, Paulo, está me ouvindo? Nós podemos, como não há pedido de sustentação oral em relação ao 57, nós podemos antecipar. Podemos antecipar? Eu preferia votar o 57 e aí em seguida a gente vai para o 5. E se quiser já fazemos logo o 75, que não é exatamente relacionado, mas é do mesmo contribuinte, não vejo muito problema em julgá-lo também, aí fica por sua conta. Como não está relacionado, eu acho que a gente também não há prejuízo da gente julgar ele na pauta, na ordem da pauta. Então, vamos fazer o item 57 e aí depois a gente faz o 5. Ok. Paulo, só uma consideração, a sua câmera está muito mal. Reconhece que está vindo só a sua parte da sua cara aí, dá uma mexida nela aí. Melhorou. Fica aparecendo tudo. Melhorou agora ou não? Agora está a outra parte, com a sua parte embaixo. Porque eu estou no celular. Não, mas está... Então, vamos ao item 57 da pauta, né? Ok, posso falar? Então, posso começar? Para mim está aparecendo tudo aqui. Pode começar o 57, então. Vamos lá. Marcelo, só para você ter uma noção, eu sempre utilizo essa técnica de ler só as partes em que eu destaquei, tá? Aqui para facilitar aqui o encaminhamento do caso e não me estender muito na leitura do relatório. Bom, então, é um recurso voluntário contra um despacho decisório que não conheceu da impugnação contra autos de infração de RPJ e CSL referentes aos 3 primeiros trimestres de 2008, por entender que havia concomitância com matéria discutida em processo judicial. Eu já destaquei aí os 3 primeiros trimestres de 2008, porque o outro caso vai tratar de outros períodos e vai ser bastante semelhante o caso de lá com esse daqui. Em seus parágrafos introdutórios, a decisão recorrida assim descreveu o caso. Foram emitidas as autuações fiscais preventivas de decadência. Esse foi o caso esse foi o motivo da autuação. Na impugnação, destacou-se que os valores repassados pelos tomadores de serviços a título de salários e encargos sociais e previdenciários dos trabalhadores temporários não constituem receita da impugnante
escapando, por isso, das hipóteses de incidência do IRPJ e da CSE. Por sua vez, através do mandado de segurança, esse daí, 2449 de 2007, o interessado tenta afastar definitivamente as mesmas exações, conforme resta claro pelo relatório judicial de primeiro grau. E aí a conclusão é de que verifica-se que a matéria em litígio no presente processo administrativo é também objeto de apreciação junto ao Poder Judiciário. Essa foi a conclusão lá da decisão. Com amparo no que dispunha o ADN COSIT número 3 de 96, a própria unidade de origem não conheceu da impugnação, porque entendeu haver a referida concomitância. Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário, pleiteando a sua apreciação em segunda instância no âmbito deste CARF. Então, quer dizer, nós tivemos uma decisão da unidade de origem, não passou pela DRJ, tá? Então, e aí a interessada apresentou um recurso voluntário para o CARF. Em resumo, alegou que havia distinção entre os objetos dos pedidos em sua defesa administrativa e da referida ação judicial. Os repasses de valores com destinação própria, salários e verbos sociais e previdenciárias, não constituem sua receita. E inexiste capacidade contributiva para atrair a incidência tributária. Em conclusão, requereu a reforma daquele despacho decisório a fim de que os autos retornassem para o CEORT da DRF Recife para análise dos aspectos materiais específicos do lançamento e o pleito acerca da imposição fiscal sobre a parcela recebida a título de repasse, bem como que fossem julgados procedentes suas razões recursais. Foi proferido, então, um despacho decisório pela mesma unidade de origem, que também não conheceu do recurso. Desta feita, para além de manter o entendimento acerca da concomitância, o Novel Decision registrou que o recurso não poderia ser recebido como recurso hierárquico por não obedecer o prazo de 10 dias estabelecido no artigo 59 da 9784, e que não houve a revogação daquele ADN, e que houve, a revogação daquele ADN e sua substituição sem relevantes alterações pelo parecer normativo COSIT número 7 de 2014. Em seguida, a interessada ingressou com mandado de segurança, esse daí 080-4337 de 2015, requerendo a remessa do recurso para a SCARF. Depois de rever a posição inicialmente externada, quando não concedeu o liminar, o colendo juízo concedeu a segurança requerida para amoldar o seu entendimento ao teor da decisão proferida pelo TRF da 5ª Região em sede de agravo de instrumento. Neste sentido, determinou que a autoridade coatora procedesse com a remessa do recurso a este órgão para análise e julgamento. E assim foi feito. É o relatório, presidente. Alguma dúvida? Posso prosseguir? Quer algum esclarecimento do relator? Vamos lá. Tu pode seguir, Ricardo. A admissibilidade do recurso voluntário foi determinada nos autos do mandado de segurança, esse último que eu li, 80.4337 de 2015, portanto, dele tomo conhecimento. Conforme relatado, a unidade de origem tinha entendido que havia concomitância entre a matéria em litígio no presente processo administrativo e aquela que vinha sendo discutida nos autos de um outro mandado de segurança, aquele 020.449 de 2007. Entretanto, a mesma decisão que determinou a remessa do recurso para o CARF, a segurança concedida no processo 80.4337 de 2015, ao analisar seu entendimento com o teor, ao amoldar seu entendimento com o teor da decisão proferida pelo TRF da 5ª Região, conforme expresso as folhas 830, foi inequívoca, no sentido de que aqui se postula a revisão dos parâmetros aplicados à cobrança fiscal, visando a demonstração da irregularidade dos lançamentos, enquanto que aquele outro mandado de segurança, impetrado em meados de 2007, se limitava a uma declaração judicial com a finalidade de afastar a incidência da base de cálculo do PIS/COFINS dos pagamentos a título de salários em cargos sociais de trabalhadores temporários. Acrescentou também que o referido mandado de segurança pretendia apenas uma declaração de direito, enquanto que o recurso voluntário detém uma abrangência muito maior, visando demonstrar, mediante os cálculos, a inexigibilidade do lançamento. Concluiu, assim, que não se poderia falar em concomitância ou identidade entre as impugnações judicial e administrativa, até porque o mandado de segurança não se prestaria como fórum para a instrução probatória, como pretende comprovar o interessado em sede administrativa. Pois bem, ao se superar, com base no entendimento judicial,
à questão da concomitância, há que se enfrentar as alegações levantadas pela contribuinte contra a rigidez do lançamento. O problema é que a unidade de origem, ao tomar para si o não conhecimento da impugnação, mesmo que com um amparo em ato normativo expedido pela COSIT, impediu sua apreciação em primeira instância no âmbito da competente delegacia de julgamento. Por tal razão, entendo que a manifestação deste colegiado não pode prescindir do prévio julgamento da matéria questionada em primeira instância. Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à unidade de origem, a fim de que se submeta à impugnação do sujeito passivo ao rito do 70.235, com a devida apreciação da competente delegacia de julgamento. Ok, então, vou estar dando provimento parcial. Alguém quer discutir alguma questão? Podemos passar para o voto? Só uma dúvida, presidente, me permita. O lançamento é o quê? IRPJ, CSL. Primeiro, o mandato de segurança tratava de PIS e COFINS? Hein? E o mandato de segurança tratava de PIS e COFINS? Porque tem umas questões aí que vão ser melhor esclarecidas no outro caso até, porque esse daí a primeira distância nem se manifestou, né? Entendi. Beleza. Qual relator, presidente? Andréa? Acompanho o relator, presidente. Flávio? O relator, presidente. Cleuso? Também acompanho, presidente. Marcelo? Com o relator, presidente. Fabiana? Também acompanho o relator. Que eu também acompanho o relator, então, concordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, dá provimento parcial ao recurso voluntário, e aí eu coloquei o dispositivo igual ao que está no final do voto do Ricardo, né, para determinar o retorno dos autos à unidade de origem, fica submeta a impugnação do sujeito passivo ao rito do decreto 7235, 72, com sua devida apreciação pela competente delegacia de julgamento, nos termos do relator e voto do relator. Ok? Então, aí nós voltamos a pauta do dia 15, a sessão das 9 horas, para julgar o item 5. Pode ir ao voto, viu, Ricardo? Vamos lá. Bom, então aqui é o recurso voluntário contra acordo que julgou precedentes, impugnações apresentadas diante de auto de infração de RPJ e CSL, agora vejam, referentes ao 4º trimestre de 2008, e todos os trimestres de 2009. Aí tem um montante de 4.600.000 aproximadamente. No entender da fiscalização, os créditos tributários lançados para prevenir a decadência sem luta de ofício, decorrente de repasses de salários e verbas sociais previdenciárias, estavam com sua exigibilidade suspensa por decisão judicial, ainda não transitada em julgado, proferida nos autos do mandado de segurança 2449/2007, aquele mesmo outro. Foi também imputada a condição de sujeito passivo solidário a 3 pessoas físicas, o senhor Oséias, Glauciano e Maria Madalena, e 3 pessoas jurídicas. Apenas a contribuinte, o senhor Glauciano e a senhora Maria Madalena apresentaram impugnações. A RJ, entretanto, entendeu que havia concomitância entre as matérias veiculadas neste processo e no supramencionado mandado de segurança. Então, agora aqui foi a DRJ que entendeu pela concomitância. Por isso, considerou que houve renúncia à instância administrativa e não chegou a enfrentar o mérito das alegações deduzidas contra a autuação. Ainda assim, analisou as questões atinentes à imputação da responsabilidade tributária, mantendo-as nos termos originalmente apontados. Inconformados, a contribuinte, o senhor Glauciano e a senhora Maria Madalena apresentaram seus recursos voluntários. Ademais, ainda que precluso, o senhor Oséias também o fez. No que importa para o presente julgamento, esclarece-se que o contribuinte, em resumo, alegou que havia distinção entre os objetos dos pedidos de sua defesa administrativa e da referida ação judicial, os repasses de valores com destinação própria, salários e verbas sociais previdenciários não constituem sua receita, e inexiste capacidade contributiva para atrair a incidência tributária. Em conclusão, requereu que o acordo recorrido seja anulado, uma vez que inexiste concomitância, devendo o processo retornar para novo julgamento na primeira instância, especificamente para que sejam analisadas as características do serviço por ela denominado de locação pessoal. Posso, então, seguir para o voto? Sim. Os recursos voluntários da contribuinte, do senhor Glauciano e da senhora Maria Madalena, são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, portanto, deles tomo conhecimento.
O recurso do senhor Oséias, contudo, não merece a mesma sorte. Com efeito, esse sujeito passivo perdeu seu direito de ingressar no litígio quando não apresentou a competente impugnação ao feito. Assim, em atenção ao disposto no artigo 3570-235, considero o recurso perene. Como relatado, a DRJ entendeu que havia concomitância entre a matéria em litígio no presente processo administrativo e aquela que vinha sendo discutida nos autos de um outro mandado de segurança, o de número 2449/2007. Aí que entra o meu pedido para que aquele caso fosse votado antes, porque eu digo aqui, nada obstante, para esta mesma sessão de julgamento, foi pautado o processo, aquele anterior, da mesma interessada, na qual se discute idêntica matéria fática concernente aos 3 primeiros trimestres de 2008. Naquele caso, porém, a unidade de origem foi quem avocou para si o não conhecimento da impugnação com base no mesmo entendimento da concomitância prevista no ADN COSIT 3 de 96, de modo que o processo nem chegou a tramitar pela DRJ. Por isso, a interessada ingressou com mandado de segurança e obteve êxito, no sentido de determinar que aquela delegacia de julgamento aprecie o mérito da sua impugnação. Na referida decisão judicial, ao moldar seu entendimento com o teor da decisão proferida pelo TRF da 5ª, o colendo juízo foi inequívoco no sentido de que o processo administrativo postula a revisão dos parâmetros aplicados à cobrança fiscal, visando a demonstração da irregularidade dos lançamentos, enquanto que aquele outro mandado de segurança, esse de 2449/2007, impetrado em meados de 2007, se limitava a uma declaração judicial com a finalidade de afastar a incidência da base de cálculo PIS/COFINS dos pagamentos a título de salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários. Acrescentou também que o referido mandado de segurança pretendia apenas uma declaração de direito, enquanto que o recurso voluntário detém uma abrangência muito maior, visando demonstrar, mediante cálculos, a inexigibilidade do lançamento. Concluiu, assim, que não poderia falar em concomitância ou identidade entre as impugnações judicial e administrativa, até porque o mandado de segurança não se prestaria como fórum para instrução probatória, como pretende comprovar o interessado em sede administrativa. Pois bem, apesar de a segurança ter sido concedida para determinar a apreciação daquele caso pelo CARF, entendo que o pronunciamento judicial no sentido de inexistir a concomitância deve também aqui prevalecer. Afinal, como dito, trata-se da mesma matéria fática em confronto com o que estava sendo discutido no mesmo processo judicial, aquele de 2007. A única diferença se refere aos períodos lançados nos autos de infração. Assim, até por medida de segurança jurídica e eficiência processual, aplico aqui também o entendimento sobre o qual não existe alegada concomitância. Ao se superar com base no entendimento judicial a questão da concomitância, há que se enfrentar as alegações levantadas pelo contribuinte contra a rigidez do lançamento. No entanto, para evitar supressão de instância e em prejuízo da ampla defesa, entendo que a manifestação deste colegiado não pode prescindir da apreciação da matéria pela DRJ. Como as questões acerca da sujeição passiva solidária dependem daquela rigidez, em caso de sua confirmação, deve-se oportunizar a apresentação de novo recurso também ao senhor Glauciano e à senhora Maria Madalena. Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à instância qual, a fim de que seja superada a questão da concomitância e se prossiga na análise da rigidez do lançamento, bem como, se necessário, seja reapreciada a atribuição da sujeição passiva solidária ao senhor Glauciano e à senhora Maria Madalena. Então, o relator está dando provimento. Ricardo, essa questão da reapreciação da atribuição da sujeição passiva solidária, isso daí, na verdade, seria uma decorrência, né? No caso se fosse dado provimento à impugnação, estaria afastada a responsabilidade solidária. Mas, de outra forma, não haveria nenhuma nulidade lá na decisão. Não, eu nem entrei no mérito de nulidade, né? Eu achei o seguinte, como o lançamento ele pode implicar no afastamento dessas responsabilidades, e como vai ter ali uma análise da DRJ sobre o mérito desse lançamento, eu achei que seria correto oportunizar nova
abertura da possibilidade de eles entrarem com recurso. Esses dois, né? Porque os outros são não entram com impugnação. No final, aí, na parte final do seu voto, que antes você falou no recurso, mas na parte final do seu voto, você fala, bem como se necessário, seja reapreciada a atribuição da sujeição passiva. Se eles entrarem com recurso. Não sei se... Não. Seja seria... Tá, já entendi. Você está achando que não é necessário porque seria uma decorrência lógica da... Pode ser, eu posso até rever isso, se todos concordarem. Eu não me lembro exatamente o ponto por que eu coloquei isso aí, mas eu acho que foi por conta disso. Se eles vão analisar o lançamento, pode ser que alguma questão levantada na impugnação contra o lançamento não tenha sido enfrentada, entendeu? Nas impugnações desse sujeito passivo, desses responsáveis. Eu acho que foi por aí o meu raciocínio. Entendi. Entendeu? Porque como a DRJ não entrou no mérito do lançamento, ela porque achou que tinha concomitância, ela deixou de analisar quaisquer questões que possam ter sido levantadas na impugnação, mesmo desses responsáveis, contra o mérito do lançamento. Acho que foi esse o meu raciocínio. Entendi. Ok, Pode falar, Gustavo. Então, deixa eu só entender aqui. Você está encampando o entendimento que foi proferido naquele mandado de segurança em que se determinou a análise do recurso, ou você está entendendo que aquela decisão tem efeitos que nos impõem a análise aqui também? Eu estou encampando. Ah, tá. Eu entendi que tem um pronunciamento judicial sobre a mesma matéria dizendo que não há concomitância. Não, tá. É a mesma matéria, só mudou o período. Peraí, tá. Então, porque, na verdade, é o seguinte, até pelo que eu vi da decisão, me parece não haver concomitância, eu reconheceria a inexistência de concomitância de qualquer forma. Eu só não entendo que aquela decisão nos impõe a análise aqui. Não, eu não disse isso. Eu disse que eu acho que por eficiência processual, o que mais que eu falei aqui? Eu não disse que era uma imposição, eu entendi que era de boa não, entendi. Eu acho que entendi. Para evitar que vou indeferir aqui, o cara vai entrar com recurso que ele já tem um mandado de segurança. Tem uma decisão nesse sentido, entendeu? Eu não quis entrar nesse mérito. Eu também acho que eu também iria por esse caminho da não concomitância. Ah, tá, beleza. Com o relator, presidente. Ok. Andréa? Também acompanho o relator, presidente. Flávio? Relator, presidente. Cleucio? Acompanho também, presidente. Marcelo? Acompanho o relator, presidente. Fabiana? Também acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, dá provimento parcial, recurso voluntário, determinar o retorno dos autos à instância ACO, a fim de que seja superada a questão da concomitância e se prossiga na análise das ideias de lançamento, bem como, se necessário, se percebe a atribuição da sujeição passiva solidária aos senhores Glauciano e senhor Glauciano e a senhora Maria Madalena, nos termos do relatório e voto do relator. Ok? Quiser, o 75 é pequeno e é bem nessa linha aí também, mas só que não tem a questão da concomitância. Para julgar, já que a gente pode deixar para julgar depois. Você que sabe. Esse processo do item 5, ele é um processo paradigma, né? Então o resultado dele é aplicado ao item 6 da pauta. Presidente, eu preciso de um minutinho. Pode ir dando prosseguimento que eu volto aí. Tá, ok. Eu preciso também. Querem fazer um intervalinho? Então, até eu ajeito aqui a câmera direitinho também. Vamos fazer 5 minutos. 5 minutinhos só. Mais, Presidente, é mais que isso. Se o patrono já chegou, o patrono, desculpa. No retorno eu vejo. Isaías, então, suspender a gravação, por favor. Só por 5 minutinhos.